Tem carga que a gente leva na carroceria, e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas a da alma, essa viaja com a gente. Não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome de batismo é Jonas Ferreira, mas na estrada meu QRA é só Jonas. 58 anos de vida, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco dos 6 cilindros do meu Scania, o Valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163. Levo o suor do homem do campo, o grão que sai de Sorriso, no Mato Grosso, e vai alimentar o mundo lá pelo Porto de Santos. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga. 5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Loja Forte, uma das maiores transportadoras que esse Centro-Oeste já viu. Tinha caminhão que não acabava mais, casa boa, família de comercial de margarina. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão, meu cunhado, meu sócio. O homem me apunhalou pelas costas, desviou dinheiro, me jogou num buraco de dívida tão fundo que eu não vi mais a luz do sol. Perdi tudo. Caminhão, casa, amigo, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Ele tinha 22 anos. Aquela decepção nos olhos dele, meu Deus, aquilo me quebrou mais que qualquer conta no vermelho. 5 anos se passaram, mas a ferida, essa aí continua aberta, sangrando em cada curva. O Valente foi o único que eu consegui salvar do leilão. Hoje, cada quilômetro que eu rodo, cada gota de diesel que eu queimo, é para tentar pagar uma conta que não tá no banco, tá no coração do meu menino. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso do Sul não perdoa, parceiro. O asfalto parecia que estava derretendo, e a poeira que subia pintava o cristal do caminhão de marrom. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar. Foi quando eu vi a placa, estranha, fora de lugar. Restaurante e bistrô Mirante da Serra. Um negócio de vidro, chique, com uns carrão importado parado na frente que valia mais que meu caminhão e minha vida juntos. Eu só queria um bife com ovo, mas a fome falou mais alto. Parei o Valente no acostamento, desci sentindo o chão quente na sola da bota. A calça jeans manchada de graxa, a camisa suada grudando nas costas. Entrei. A primeira pancada foi o baque do ar-condicionado gelado. A segunda foi o silêncio. As conversas pararam. Todos os olhos daquele lugar viraram para mim. Olhares que te medem de cima a baixo, que te julgam sem dizer uma palavra. Um sujeito de terno engomado, nariz empinado, veio na minha direção. Ele olhou para minha bota suja, para o meu rosto cansado e disse com um nojo que eu não sentia há muito tempo: "Senhor, pois não. Talvez o restaurante popular no próximo posto seja mais adequado ao seu perfil." Aquelas palavras, aquela palavra, adequado. Não era só sobre um almoço, entende? Foi como se o tempo voltasse 5 anos e eu estivesse de novo na sala do juiz, vendo meus amigos virarem as costas, ouvindo os sussurros de coitado, fracassado. Ali, naquele salão chique, com cheiro de comida cara e gente importante, a minha vida de agora e a vida que me roubaram bateram de frente, com a força de 2 caminhões. E a dor, meu amigo, a dor foi a mesma. Com a calma que só anos de solidão na estrada podem te dar, eu respirei fundo. O cheiro de comida chique não enchia meu pulmão, só o de humilhação. Mas eu não ia dar para trás, não dessa vez. Olhei no fundo dos olhos daquele sujeito engomado e falei, com a voz baixa, mas firme como rocha: "Uma mesa, por favor. E me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa." O desprezo na cara dele se transformou numa surpresa que ele não soube esconder. Ele me levou para uma mesa no canto, como quem esconde uma ferramenta suja. E eu comi. Comi em silêncio, sentindo cada garfada, cada olhar atravessado que vinha das outras mesas. Mas eu não estava olhando para eles. Eu estava vendo o que eles não mostravam. Ver o aperto no rosto de um pai de família na mesa do lado, contando as moedinhas na mão para ver se a conta ia fechar. Vi a vergonha no rosto de um rapaz novo, num primeiro encontro, tentando disfarçar que o preço do vinho era quase o salário dele. Ali eu entendi. Aquele lugar não era sobre comida. Era sobre parecer ser o que você não é. E a dor daquela gente, meu amigo, era a minha dor de 5 anos atrás, disfarçada com roupa boa.
Quando terminei, não pedi a conta. Fiz sinal pro gerente, um tal de Ricardo, que me fuzilava com os olhos desde que eu tinha botado o pé para dentro. Ele veio a contragosto. Eu me ajeitei na cadeira, olhei para ele e disse, sem levantar a voz, eu quero pagar a conta, de todas as mesas. O silêncio que se fez no restaurante foi mais pesado que carreta de minério em subida de serra. O homem riu, um riso de deboche. O senhor tá brincando, né? Foi quando eu enfiei a mão no bolso da calça jeans. Tirei de lá um maço de nota de 100, amarrado com elástico de borracha. Era o dinheiro suado do último frete, ganho com noite sem dormir e saudade de casa. Botei o bolo de nota em cima da toalha branca da mesa. O barulho foi seco. Isso aqui deve cobrir, eu disse. E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe, que trabalha de verdade. A minha força não estava nos meus braços, parceiro. Estava no calo da minha mão. E naquele dia, o dinheiro não comprou respeito. Ele só revelou o valor que meu suor sempre teve. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas a da alma, essa viaja com a gente, não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome é Jonas Ferreira, 58 janeiros nas costas, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco do meu Scania R450, o valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163, levando o suor do homem do campo para o mundo. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga. 5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Log Forte, uma das maiores transportadoras que esse centro-oeste já viu. Tinha caminhão que não acabava mais, casa boa, família de comercial de margarina. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão. Meu sócio, meu cunhado. O homem me apunhalou pelas costas, me jogou num buraco de dívida tão fundo que eu não vi mais a luz do sol. Perdi tudo. Caminhão, casa, amigo, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Ele tinha 22 anos. Deus sabe o quanto aquilo me quebrou. A decepção nos olhos daquele guri, meu Deus, aquilo me desmontou mais que motor fundido. Me quebrou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. 5 anos se passaram, mas a ferida, essa aí continua aberta, sangrando em cada curva, em cada freada. O Valente foi o único que eu consegui salvar do leilão. Hoje, cada quilômetro que eu rodo, cada gota de diesel que eu queimo é para tentar pagar uma conta que não tá no banco, tá no coração do meu menino. A solidão virou minha companheira de cabine, e a poeira da estrada é só uma cortina para esconder uma dor que nunca cicatriza de verdade. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso do Sul não perdoa, parceiro. O asfalto da 163 parecia que estava derretendo, e a poeira que subia pintava o cristal do caminhão de marrom. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar, para comer um bife acebolado de verdade. Foi quando eu vi, ali, no meio do nada, destoando de tudo, como uma miragem, uma placa que não pertencia àquele mundo de poeira e diesel. Restaurante e bistrô Mirante da Serra. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas a da alma, essa viaja com a gente, não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome é Jonas Ferreira, 58 janeiros nas costas, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco do meu Scania R450, o valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163, levando o suor do homem do campo para o mundo. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga. 5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Log Forte, uma das maiores transportadoras que esse centro-oeste já viu. Tinha caminhão que não acabava mais, casa boa, família de comercial de margarina. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão, meu sócio, meu cunhado. O homem me apunhalou pelas costas, me jogou num buraco de dívida tão fundo que eu não vi mais a luz do sol. Perdi tudo.
caminhão, casa, amigo, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Ele tinha 22 anos. Deus sabe o quanto aquilo me quebrou. A decepção nos olhos daquele guri, meu Deus, aquilo me desmontou mais que motor fundido. Me quebrou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. 5 anos se passaram, mas a ferida, essa aí continua aberta, sangrando em cada curva, em cada freada. O Valente foi o único que eu consegui salvar do leilão. Hoje, cada quilômetro que eu rodo, cada gota de diesel que eu queimo é para tentar pagar uma conta que não tá no banco, tá no coração do meu menino. A solidão virou minha companheira de cabine e a poeira da estrada é só uma cortina para esconder uma dor que nunca cicatriza de verdade. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso do Sul não perdoa, parceiro. O asfalto da 163 parecia que estava derretendo e a poeira que subia pintava o cristal do caminhão de marrom. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar, para comer um bife acebolado de verdade. Foi quando eu vi, ali, no meio do nada, destoando de tudo, como uma miragem, uma placa que não pertencia àquele mundo de poeira e diesel. Restaurante e bistrô Mirante da Serra. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas a da alma, essa viaja com a gente, não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome é Jonas Ferreira. 58 janeiros nas costas, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco do meu Scania R450, o Valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163, levando o suor do homem do campo para o mundo. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga. 5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Log Forte, uma das maiores transportadoras que esse centro-oeste já viu. Tinha caminhão que não acabava mais, casa boa, família de comercial de margarina. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão, meu sócio, meu cunhado. O homem me apunhalou pelas costas, me jogou num buraco de dívida tão fundo que eu não vi mais a luz do sol. Perdi tudo. Caminhão, casa, amigo, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Ele tinha 22 anos. Deus sabe o quanto aquilo me quebrou. A decepção nos olhos daquele guri, meu Deus, aquilo me desmontou mais que motor fundido. Me quebrou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. 5 anos se passaram, mas a ferida, essa aí continua aberta, sangrando em cada curva, em cada freada. O Valente foi o único que eu consegui salvar do leilão. Hoje, cada quilômetro que eu rodo, cada gota de diesel que eu queimo é para tentar pagar uma conta que não tá no banco, tá no coração do meu menino. A solidão virou minha companheira de cabine e a poeira da estrada é só uma cortina para esconder uma dor que nunca cicatriza de verdade. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso do Sul não perdoa, parceiro. O asfalto da 163 parecia que estava derretendo e a poeira que subia pintava o cristal do caminhão de marrom. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar, para comer um bife acebolado de verdade. Foi quando eu vi, ali, no meio do nada, destoando de tudo, como uma miragem, uma placa que não pertencia àquele mundo de poeira e diesel. Restaurante e bistrô Mirante da Serra. Uma paz que eu não sentia desde o dia que vi meu filho chorar de decepção. Eu só disse, com a voz serena, o valor de um homem não tá no que ele veste, meu amigo. Tá na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Hoje, o senhor aprendeu isso. Saí daquele lugar e voltei pro meu Valente. Abri a porta, sentei no meu banco, senti o cheiro familiar de diesel e de estrada. E ali, sozinho na cabine, eu chorei. Chorei que nem criança. Não era choro de tristeza, era de alívio. Era como se eu tivesse descarregado a carga mais pesada da minha vida. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Com o dinheiro que eu vinha juntando, dei entrada em mais 2 caminhões. Abri uma empresa nova, pequena, honesta. O nome dela? Transportadora Valente.
Hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, aquele que suja a mão de graxa junto comigo, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu a história daquele restaurante por um dos motoristas que eu ajudei naquele dia. Me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão por ter duvidado do pai. A gente não tem mais a mansão, mas a gente reconstruiu nosso lar. E a lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas a da alma, essa viaja com a gente. Não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome de batismo é Jonas Ferreira, mas na estrada meu QRA é só Jonas. 58 anos de vida, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco dos 6 cilindros do meu Scania, o Valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163. Levo o suor do homem do campo, o grão que sai de Sorriso, no Mato Grosso, e vai alimentar o mundo lá pelo Porto de Santos. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga. 5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Log Forte, uma das maiores transportadoras que esse Centro-Oeste já viu. Tinha caminhão que não acabava mais, casa boa, família de comercial de margarina. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão, meu cunhado, meu sócio. O homem me apunhalou pelas costas, desviou dinheiro, me jogou num buraco de dívida tão fundo que eu não vi mais a luz do sol. Perdi tudo. Caminhão, casa, amigo, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Ele tinha 22 anos. Aquela decepção nos olhos dele, meu Deus, aquilo me quebrou mais que qualquer conta no vermelho. Me quebrou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. 5 anos se passaram, mas a ferida, essa aí continua aberta, sangrando em cada curva. O Valente foi o único que eu consegui salvar do leilão. Hoje, cada quilômetro que eu rodo, cada gota de diesel que eu queimo, é para tentar pagar uma conta que não tá no banco, tá no coração do meu menino. A minha rotina é a mesma de todo estradeiro solitário. O dia começa antes do sol, com aquele cheiro de café requentado de garrafa térmica misturado com o diesel que impregna na roupa. A gente acorda no leito do bruto, com as costas doendo, lava o rosto na água fria do posto e dá bom dia para Deus, pedindo proteção para mais um trecho. A solidão vira sua companheira de cabine. Você conversa com o motor, canta a moda de viola desafinada e pensa na vida. Pensa demais. E meus pensamentos, parceiro, sempre acabavam no mesmo lugar, nos olhos do Lucas. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso do Sul não perdoa. O asfalto da BR-163 perto de Campo Grande parecia que estava derretendo, e a poeira que subia da estrada pintava o cristal do caminhão de marrom. O ar dentro da cabine era quente, pesado. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar, um PF de respeito, um bife acebolado de verdade. Foi quando eu vi a placa, estranha, fora de lugar, como uma miragem no meio daquele calorão. Restaurante e bistrô Mirante da Serra. Um negócio de vidro chique, com os carrão importado na frente que varia mais que meu caminhão e minha vida juntos. Eu só queria um prato de comida, mas alguma coisa ali me chamou. Talvez fosse um fantasma da vida que eu tive. A fome falou mais alto que o bom senso. Parei o Valente no acostamento, o pneu cantando no asfalto quente. Desci sentindo o chão ferver na sola da bota. A calçadinha estava manchada de graxa, a camisa suada grudando nas costas. Dei uma olhada no meu reflexo no vidro do caminhão. Um homem cansado, envelhecido pela estrada e pela tristeza. Respirei fundo e fui. Cada passo até aquela porta de vidro parecia uma légua. Entrei. A primeira pancada foi o baque do ar-condicionado gelado. A segunda foi o silêncio. As conversas pararam. Todos os olhos daquele lugar viraram para mim. Olhares que te medem de cima a baixo, que te julgam sem dizer uma palavra.
Um sujeito de terno engomado, nariz empinado, veio na minha direção. Ele olhou para minha bota suja, para o meu rosto cansado e disse, com um nojo que eu não sentia há muito tempo: "Senhor, pois não. Talvez o restaurante popular no próximo posto seja mais adequado ao seu perfil." Aquelas palavras, aquela palavra, adequado. Não era só sobre um almoço, entende? Foi como se o tempo voltasse 5 anos e eu estivesse de novo na sala do juiz, vendo meus amigos virarem as costas, ouvindo os sussurros de coitado, fracassado. Ali, naquele salão chique, com cheiro de comida cara e gente importante, a minha vida de agora e a vida que me roubaram bateram de frente com a força de 2 caminhões. E a dor, meu amigo, a dor foi a mesma. Com a calma que só anos de solidão na estrada podem te dar, eu respirei fundo. O cheiro de comida chique não enchia meu pulmão, só o de humilhação. Mas eu não ia dar para trás, não dessa vez. A humilhação queimava por dentro, queria me empurrar para fora daquela porta. Mas o Jonas que perdeu tudo, o Jonas que fugiu da vergonha, esse aí tinha ficado para trás, em alguma curva da 163. Olhei no fundo dos olhos daquele sujeito engomado e falei, com a voz baixa, mas firme como rocha: "Uma mesa, por favor, e me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa." O desprezo na cara dele se transformou numa surpresa que ele não soube esconder. Ele me levou para uma mesa no canto, como quem esconde uma ferramenta suja, longe dos olhos dos outros clientes. E eu sentei. Eu comi. Comi em silêncio, sentindo cada garfada, mas o gosto era de cinza. Cada olhar atravessado que vinha das outras mesas era como um pedaço de vidro no prato. Eles cochichavam, apontavam com o queixo, riam por trás do guardanapo. Eu era o bicho do circo, o erro na paisagem perfeita deles. Mas aí eu comecei a olhar de volta, não para eles, mas para dentro deles. Deus estava guiando meu olhar naquele momento, eu tenho certeza. Vi o aperto no rosto de um pai de família na mesa do lado, contando as moedinhas na mão por debaixo da mesa, para ver se a conta ia fechar. Vi a vergonha no rosto de um rapaz novo, num primeiro encontro, tentando disfarçar que o preço do vinho era quase o salário dele. Vi um casal de gente mais velha que não se olhava mais nos olhos, cada um perdido no seu próprio silêncio. Ali eu entendi. Aquele lugar não era sobre comida, era sobre parecer ser o que você não é. E a dor daquela gente, meu amigo, era a minha dor de 5 anos atrás, disfarçada com roupa boa e perfume caro. Quando terminei, não pedi a conta. Fiz sinal para o gerente, um tal de Ricardo que me fuzilava com os olhos desde que eu tinha botado o pé para dentro. Ele veio, a contragosto, limpando a mão no avental como se eu fosse contaminar o ar. Eu me ajeitei na cadeira, olhei para ele e disse, sem levantar a voz: "Eu quero pagar a conta, de todas as mesas." O silêncio que se fez no restaurante foi mais pesado que carreta de minério em subida de serra. O homem riu, um riso de deboche, curto e feio. "O senhor tá brincando, né? Isso aqui não é lugar de piada." Foi quando eu enfiei a mão no bolso da calça jeans. Tirei de lá um maço de nota de 100, amarrado com elástico de borracha. Era o dinheiro suado do último frete, ganho com noite sem dormir e saudade de casa. Botei o bolo de nota em cima da toalha branca da mesa. O barulho foi seco. "Isso aqui deve cobrir", eu disse. "E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe que trabalha de verdade." A minha força não estava nos meus braços, parceiro, estava no calo da minha mão. E naquele dia, o dinheiro não comprou respeito. Ele só revelou o valor que meu suor sempre teve. Tem carga que a gente leva na carroceria, e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega. Mas da alma, essa viaja com a gente, não importa quantos quilômetros a gente rode nesse tapetão preto da vida. Meu nome de batismo é Jonas Ferreira, mas na estrada meu QRA é só Jonas. 58 anos de vida, a maior parte deles com a mão nesse volante, sentindo o ronco dos 6 cilindros do meu Scania, o Valente, vibrar até os ossos. Minha rota é a espinha dorsal do Brasil, a tal da BR-163. Levo o suor do homem do campo, o grão que sai de Sorriso no Mato Grosso e vai alimentar o mundo lá pelo Porto de Santos. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tem nota fiscal. É uma saudade, uma vergonha que o tempo não apaga.
5 anos atrás, eu não era só o Jonas do Valente. Eu era o seu Jonas da Logforte, uma das maiores transportadoras que esse Centro-Oeste já viu. Mas o diabo, meu amigo, às vezes dorme do seu lado. Fui traído por quem eu chamava de irmão, meu cunhado. Perdi tudo. Caminhão, casa, até o respeito no olhar do meu próprio filho, o Lucas. Aquela decepção nos olhos dele, meu Deus, aquilo me quebrou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. Era uma terça-feira, 15 de maio, lá pela 1 da tarde. O sol de Mato Grosso não perdoa. O asfalto da BR-163 perto de Campo Grande parecia que estava derretendo, e a poeira que subia da estrada pintava o cristal do caminhão de marrom. A barriga roncando mais alto que o motor me fez procurar um lugar para almoçar, um PF de respeito. Foi quando eu vi a placa, estranha, fora de lugar, Restaurante e Bistrô Mirante da Serra. Um negócio de vidro chique, com uns carrão importado parado na frente que valia mais que meu caminhão e minha vida juntos. Parei o Valente no acostamento, desci sentindo o chão quente na sola da bota. A calça jeans manchada de graxa, a camisa suada grudando nas costas. Entrei. A primeira pancada foi o baque do ar-condicionado gelado. A segunda foi o silêncio. Todos os olhos daquele lugar viraram para mim. Um sujeito de terno engomado veio na minha direção. Ele olhou para minha bota suja, para o meu rosto cansado e disse, com um nojo que eu não sentia há muito tempo: "Senhor, pois não? Talvez o restaurante popular no próximo posto seja mais adequado ao seu perfil." Aquelas palavras, aquela palavra, adequado. Foi como se o tempo voltasse 5 anos e eu estivesse de novo na sala do juiz, vendo meus amigos virarem as costas. Ali, naquele salão chique, a minha vida de agora e a vida que me roubaram bateram de frente. Com a calma que só anos de solidão na estrada podem te dar, eu respirei fundo. Eu não ia dar para trás, não dessa vez. Olhei no fundo dos olhos daquele sujeito engomado e falei, com a voz baixa, mas firme como rocha: "Uma mesa, por favor, e me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa." Ele me levou para uma mesa no canto, como quem esconde uma ferramenta suja, e eu comi. Comi em silêncio, sentindo cada garfada, mas o gosto era de cinza. Cada olhar atravessado era como um pedaço de vidro no prato. Mas aí eu comecei a olhar de volta. Deus estava guiando o meu olhar naquele momento. Vi o aperto no rosto de um pai de família na mesa do lado, contando as moedinhas por debaixo da mesa branca para ver se a conta ia fechar. Vi a vergonha no rosto de um rapaz novo, num primeiro encontro, tentando disfarçar que o preço do vinho era quase o salário dele. Ali eu entendi. Aquele lugar não era sobre comida, era sobre parecer ser o que você não é. Quando terminei, não pedi a conta. Fiz sinal para o gerente, um tal de Ricardo, que me fuzilava com os olhos desde que eu tinha botado o pé para dentro. Ele veio a contragosto. Eu me ajeitei na cadeira e disse, sem levantar a voz: "Eu quero pagar a conta." De todas as mesas. O silêncio que se fez no restaurante foi mais pesado que carreta de minério em subida de serra. O homem riu, um riso de deboche. "O senhor tá brincando, né?" Foi quando eu enfiei a mão no bolso da calça jeans. Tirei de lá um maço de nota de 100 amarrado com elástico de borracha. Era o dinheiro suado do último frete. Botei o bolo de notas em cima da toalha branca da mesa. "Isso aqui deve cobrir", eu disse. "E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe, que trabalha de verdade." O gerente ficou pálido, com a mão tremendo. Enquanto eu caminhava para a porta, ele correu na minha direção, a voz gaguejando: Senhor, por favor, me desculpe, qual é o seu nome?" Parei e olhei bem dentro dos olhos dele. Jonas. Jonas Ferreira. O nome deu um curto-circuito na cabeça do homem. Ele sacou o celular, digitou alguma coisa e os olhos dele se arregalaram. Ele me virou a tela. Era uma notícia velha com uma foto minha de terno. A manchete dizia: "O colapso da Logforte e o desaparecimento do empresário Jonas Ferreira." Ali, vendo a vergonha na cara daquele homem, eu não senti vitória. Eu senti paz. O valor de um homem não está no que ele veste, meu amigo. Está na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Saí dali, voltei para o meu Valente e chorei. Chorei de alívio. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Abri uma empresa nova, pequena, honesta. O nome dela?
transportadora valente. Hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, aquele que suja a mão de graxa junto comigo, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu a história, me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão por ter duvidado do pai. A lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau. Obrigado. A humilhação queimava por dentro, queria me empurrar para fora daquela porta e me jogar de volta no calor da estrada, no cheiro de diesel que era o meu lugar. Mas o Jonas que perdeu tudo, o Jonas que fugiu da vergonha, esse aí tinha ficado para trás, em alguma curva da 163, engolido pela poeira. Olhei no fundo dos olhos daquele sujeito engomado e falei, com a voz baixa, mas firme como rocha: "Uma mesa, por favor, e me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa." O desprezo na cara dele se transformou numa surpresa que ele não soube esconder. Ele me levou para uma mesa no canto, como quem esconde uma ferramenta suja, longe dos olhos dos outros clientes, e eu sentei. A cadeira era macia demais, o talher pesado demais. Pedi um bife, o mais chique que tinha lá, e um copo d'água. Enquanto esperava, eu comia o pãozinho da entrada e sentia os olhares. Eles cochichavam, apontavam com o queixo, riam por trás do guardanapo. Eu era o bicho do circo, o erro na paisagem perfeita deles. Cada risinho era como um tapa. A comida chegou, bonita no prato, mas o gosto era de cinza. O gosto era de solidão. Mas aí eu comecei a olhar de volta. Não para eles, mas para dentro deles. Deus estava guiando o meu olhar naquele momento, eu tenho certeza. Vi o aperto no rosto de um pai de família na mesa do lado, contando as moedinhas na mão por debaixo da toalha branca, para ver se a conta ia fechar. Vi a vergonha no rosto de um rapaz novo, num primeiro encontro, tentando disfarçar que o preço do vinho era quase o salário dele. Vi um casal de gente mais velha, que não se olhava mais nos olhos, cada um perdido no seu próprio silêncio, fugindo de alguma tristeza que o dinheiro não curava. Ali eu entendi. Aquele lugar não era sobre comida, era sobre parecer ser o que você não é. E a dor daquela gente, meu amigo, era a minha dor de 5 anos atrás, disfarçada com roupa boa e perfume caro. Aquele restaurante era só uma carroceria bonita, escondendo uma carga de alma que estava pesada para todo mundo. Quando terminei, não pedi a conta. Fiz sinal para o gerente, um tal de Ricardo, que me fuzilava com os olhos desde que eu tinha botado o pé para dentro. Ele veio, a contragosto, limpando a mão no avental como se eu fosse contaminar o ar. Eu me ajeitei na cadeira, olhei para ele e disse, sem levantar a voz: "Eu quero pagar a conta, de todas as mesas." O silêncio que se fez no restaurante foi mais pesado que carreta de minério em subida de serra. O homem riu, um riso de deboche, curto e feio. "O senhor tá brincando, né? Isso aqui não é lugar de piada." Foi quando eu enfiei a mão no bolso da calça jeans. Tirei de lá um maço de nota de 100, amarrado com elástico de borracha. Era o dinheiro suado do último frete, da soja que eu levei de Rondonópolis para Santos. Era o dinheiro de noite sem dormir, de saudade de casa, de pneu furado de madrugada. Botei o bolo de nota em cima da toalha branca da mesa. O barulho foi seco. "Isso aqui deve cobrir", eu disse. "E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe, que trabalha de verdade." A minha força não estava nos meus braços, parceiro. Estava no calo da minha mão. E naquele dia, o dinheiro não comprou respeito. Ele só revelou o valor que meu suor sempre teve. O gerente ficou pálido, com a mão tremendo, enquanto passava os cartões e contava o dinheiro. O restaurante inteiro parecia segurar a respiração. As pessoas nas mesas, aquelas mesmas que me fuzilaram com os olhos, agora me olhavam com uma mistura de choque e respeito. Eu não esperei para ver. Me levantei devagar, sentindo o peso de 5 anos sair das minhas costas, e caminhei para a porta. Foi quando o Ricardo, o gerente, correu na minha direção, a voz gaguejando. Senhor, por favor, me desculpe, qual o seu nome?" Parei e olhei bem dentro dos olhos dele. Jonas Ferreira. O nome parece que deu um curto-circuito na cabeça do homem. Ele sacou o celular do bolso, digitou alguma coisa com pressa e os olhos dele se arregalaram. Ele me virou a tela.
Era uma notícia velha, com uma foto minha de terno e gravata, daquelas que a gente tira para parecer importante. A manchete dizia: o colapso da Logforte e o desaparecimento do empresário Jonas Ferreira. Meu Deus, o senhor, me perdoe, a gente julgou pela roupa, pela... Ali, vendo a vergonha na cara daquele homem, eu não senti vitória, não senti prazer, eu senti paz. Uma paz que eu não sentia desde o dia que vi meu filho chorar de decepção. Eu só disse com a voz serena: o valor de um homem não está no que ele veste, meu amigo, está na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Hoje, o Senhor aprendeu isso. Saí daquele lugar e voltei para o meu valente. Abri a porta, sentei no meu banco, senti o cheiro familiar de diesel e de estrada. E ali, sozinho na cabine, eu chorei. Chorei que nem criança. Não era choro de tristeza, era de alívio. Era como se eu tivesse descarregado a carga mais pesada da minha vida. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Com o dinheiro que eu vinha juntando, dei entrada em mais 2 caminhões. Abri uma empresa nova, pequena, honesta. O nome dela, Transportadora Valente. Hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, aquele que suja a mão de graxa junto comigo, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu a história daquele restaurante por um dos motoristas que eu ajudei naquele dia. Me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão pelo pai. A gente não tem mais a mansão, mas a gente reconstruiu nosso lar. E a lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro, é poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega, mas a da alma, essa viaja com a gente. Meu QRA é Jonas. Há 5 anos eu tinha tudo, uma transportadora gigante, a Logforte. Fui traído por quem eu chamava de irmão, perdi tudo. Mas o que mais me quebrou foi a decepção nos olhos do meu filho Lucas. Aquilo me desmontou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. Era uma terça-feira, 15 de maio, 1 da tarde. O sol da BR-163 derretia o asfalto. A fome me fez parar num lugar chique, um tal de bistrô Mirante da Serra. Entrei com a bota suja de graxa e a camisa suada. O silêncio foi total. Um sujeito de terno engomado me olhou de cima a baixo e disse, com nojo, que o posto seria mais adequado. Aquela palavra me jogou de volta para o dia em que perdi tudo. A humilhação queimou na garganta. Mas o Jonas, que fugia da vergonha, tinha ficado para trás em alguma curva da estrada. Com a calma que só a solidão ensina, eu respirei fundo. Olhei no fundo dos olhos dele e falei, com a voz firme: "Uma mesa, por favor, e me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa." Eu comi em silêncio, sentindo os olhares de desprezo. Mas aí eu comecei a olhar de volta, e Deus guiou meu olhar. Vi o aperto no rosto de um pai de família contando moedas por debaixo da mesa. Vi a vergonha no rapaz novo tentando impressionar a namorada. Ali, eu entendi que aquele lugar era só uma carroceria bonita, escondendo a carga pesada que todo mundo ali carregava. Quando terminei, chamei o gerente, um tal de Ricardo. Sem levantar a voz, eu disse: "Eu quero pagar a conta, de todas as mesas." O homem riu, um riso de deboche. Foi quando eu tirei do bolso o maço de notas de 100, o dinheiro suado do último frete, e botei na mesa. "Isso aqui deve cobrir", eu disse. "E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe, que trabalha de verdade." Enquanto eu caminhava para a porta, o gerente correu atrás de mim, pálido, gaguejando. "Senhor, seu nome, por favor?" Eu parei. Jonas Ferreira. O nome deu um curto-circuito na cabeça dele. Ele pegou o celular, pesquisou e me mostrou a tela. Uma notícia velha, com minha foto de terno, falando do colapso da Logforte. Vendo a vergonha na cara dele, eu não senti vitória, senti paz. O valor de um homem não está no que ele veste, meu amigo. Está na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Saí dali, voltei para o meu valente e chorei. Chorei de alívio. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Abri uma empresa nova, pequena e honesta.
Transportadora Valente. E hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu essa história, me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão. A lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. O gerente ficou pálido, com a mão tremendo, enquanto passava os cartões e contava o dinheiro. O restaurante inteiro parecia segurar a respiração. As pessoas nas mesas, aquelas mesmas que me fuzilaram com os olhos, agora me olhavam com uma mistura de choque e respeito. Eu não esperei para ver. Me levantei devagar, sentindo o peso de 5 anos sair das minhas costas e caminhei para a porta. Foi quando o Ricardo, o gerente, correu na minha direção, a voz gaguejando. Senhor, por favor, me desculpe. Qual o seu nome? Parei e olhei bem dentro dos olhos dele. Jonas Ferreira. O nome parece que deu um curto-circuito na cabeça do homem. Ele sacou o celular do bolso, digitou alguma coisa com pressa e os olhos dele se arregalaram. Ele me virou a tela. Era uma notícia velha, com uma foto minha de terno e gravata, daquelas que a gente tira para parecer importante. A manchete dizia: o colapso da Logforte e o desaparecimento do empresário Jonas Ferreira. Meu Deus, o senhor me perdoe. A gente julgou pela roupa, Ali, vendo a vergonha na cara daquele homem, eu não senti vitória, não senti prazer, eu senti paz. Uma paz que eu não sentia desde o dia que vi meu filho chorar de decepção. Eu só disse com a voz serena: o valor de um homem não está no que ele veste, meu amigo. Está na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Hoje, o senhor aprendeu isso. Saí daquele lugar e voltei para o meu valente. Abri a porta, sentei no meu banco, senti o cheiro familiar de diesel e de estrada. E ali, sozinho na cabine, eu chorei. Chorei que nem criança. Não era choro de tristeza, era de alívio. Era como se eu tivesse descarregado a carga mais pesada da minha vida. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Com o dinheiro que eu vinha juntando, dei entrada em mais 2 caminhões. Abri uma empresa nova, pequena, honesta. O nome dela? Transportadora Valente. Hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, aquele que suja a mão de graxa junto comigo, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu essa história pelo Lucas há alguns dias, me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão. Perdão por ter duvidado do pai. A gente não tem mais a mansão, mas a gente reconstruiu nosso lar. E a lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. 2 anos se passaram daquele dia. Aquele almoço, meu amigo, não foi só um almoço. Foi a curva mais importante que eu fiz na minha vida. A hora em que o GPS da alma recalculou a rota. Com aquele dinheiro do frete e mais um suor danado que eu vinha juntando, eu dei entrada em mais 2 brutos. Coisa pequena, honesta. Botei o nome na porta, Transportadora Valente, em homenagem ao meu Scania, que nunca me abandonou. Hoje, eu não tenho mais aquela frota de caminhão que não acabava mais, mas eu tenho uma família. E o meu gerente de operações, o meu braço direito, aquele que suja a mão de graxa junto comigo e entende o ronco do motor só de ouvir, é o meu filho, o Lucas. Ele ficou sabendo da história daquele restaurante por um dos motoristas que eu ajudei a pagar a conta daquele dia. O mundo da estrada é pequeno, parceiro. A notícia corre mais que Scania em descida. Um dia, ele me apareceu lá no pátio, com os olhos cheios d'água, a voz embargada. Me pediu perdão. Perdão por ter duvidado do pai. A gente se abraçou ali, no meio do cheiro de diesel e pneu, e eu senti que a minha maior dívida tinha sido finalmente paga. A gente não tem mais a mansão, os carros do ano, mas a gente reconstruiu nosso lar. Um lar de verdade, firmado na rocha, não na areia do dinheiro fácil. E a lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama, tomar um café coado na hora e saber que o respeito que está ali, naquele olhar, foi conquistado com suor, com honestidade, não com dinheiro.
Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. Tem carga que a gente leva na carroceria e tem carga que a gente leva na alma. A da carroceria, parceiro, uma hora a gente descarrega, mas a da alma, essa viaja com a gente. Meu QRA é Jonas. Há 5 anos eu tinha tudo, uma transportadora gigante, a Logforte. Fui traído por quem eu chamava de irmão, perdi tudo. Mas o que mais me quebrou foi a decepção nos olhos do meu filho, o Lucas. Aquilo me desmontou de um jeito que nem toda a graxa do mundo consegue consertar. Era uma terça-feira, 15 de maio, 1 da tarde. O sol da BR-163 derretia o asfalto. A fome me fez parar num lugar chique, um tal de Bistrô Mirante da Serra. Entrei com a bota suja de graxa e a camisa suada. O silêncio foi total. Um sujeito de terno engomado me olhou de cima a baixo e disse, com nojo, que o posto de gasolina seria mais adequado. Aquela palavra me jogou de volta para o dia em que perdi tudo. A humilhação queimou na garganta. Mas o Jonas, que fugia da vergonha, tinha ficado para trás, em alguma curva da estrada. Com a calma que só a solidão ensina, eu respirei fundo. Olhei no fundo dos olhos dele e falei com a voz firme. Uma mesa, por favor, e me traga o prato mais caro que o senhor tiver na casa. Eu comi em silêncio, sentindo os olhares de desprezo. Mas aí eu comecei a olhar de volta. E Deus guiou meu olhar. Vi o aperto no rosto de um pai de família contando moedas por debaixo da mesa. Vi a vergonha num rapaz novo tentando impressionar a namorada. Ali eu entendi. Aquele lugar era só uma carroceria bonita, escondendo a carga pesada que todo mundo ali carregava. Quando terminei, chamei o gerente, um tal de Ricardo. Sem levantar a voz, eu disse, eu quero pagar a conta, de todas as mesas. O homem riu, um riso de deboche. Foi quando eu tirei do bolso o maço de notas de 100, o dinheiro suado do último frete, e botei na mesa. Isso aqui deve cobrir, eu disse. E se sobrar, é a gorjeta da sua equipe, que trabalha de verdade. Enquanto eu caminhava para a porta, o gerente correu atrás de mim, pálido, gaguejando. Senhor, seu nome, por favor. Eu parei. Jonas Ferreira. O nome deu um curto-circuito na cabeça dele. Ele pegou o celular, pesquisou e me mostrou a tela. Uma notícia velha, com minha foto de terno, falando do colapso da Logforte. Vendo a vergonha na cara dele, eu não senti vitória, senti paz. O valor de um homem não está no que ele veste, meu amigo. Está na dignidade com que ele se levanta depois da queda. Saí dali, voltei para o meu valente e chorei. Chorei de alívio. Naquele dia, eu finalmente me perdoei. 2 anos se passaram. Aquele almoço mudou tudo. Abri uma empresa nova, pequena e honesta, transportadora Valente. E hoje, meu gerente de operações, meu braço direito, é o meu filho, o Lucas. Ele ouviu essa história, me procurou com os olhos cheios d'água e pediu perdão. A lição é essa, parceiro. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama e saber que o respeito que está ali foi conquistado com suor, não com dinheiro. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado. 2 anos se passaram daquele dia. Na estrada, meu amigo, 2 anos é pneu que não acaba mais, é muita poeira e muita história para contar no Rádio PX. Aquele almoço não foi só uma refeição, foi a curva mais importante que eu fiz na minha vida, a hora em que o GPS da alma recalculou a rota. Hoje é domingo. O cheiro que está no ar não é de diesel, parceiro, é cheiro de churrasco, de picanha na brasa. O som que eu escuto não é o ronco do motor, é o riso da minha neta, a pequena Sofia, correndo na grama. O meu guri, o Lucas, tá ali na churrasqueira, com a mesma cara de concentrado que eu tinha quando manobrava uma carreta de 9 eixos. Com aquele dinheiro do frete e mais um suor danado que eu vinha juntando, eu dei entrada em mais 2 brutos. Coisa pequena, honesta. Botei o nome na porta, Transportadora Valente, em homenagem ao meu Scania que nunca me abandonou. Hoje, eu não tenho mais aquela frota de caminhão que não acabava mais, mas eu tenho uma família. O mundo da estrada é pequeno, parceiro. A notícia corre mais que Scania em descida.
Um dos motoristas que eu ajudei a pagar conta naquele dia contou a história para o outro, que contou para o outro, até que chegou nos ouvidos do Lucas. Um dia, ele me apareceu lá no pátio, com os olhos cheios d'água, a voz embargada. Me pediu perdão, perdão por ter duvidado do pai. A gente se abraçou ali, no meio do cheiro de diesel e pneu, e eu senti que a minha maior dívida tinha sido finalmente paga. Olho para o lado e vejo o Valente 2, um Scania zerado, brilhando no sol. Mas a visão mais bonita não é o caminhão. É o meu filho, agora um homem, um pai, meu sócio. A gente não tem mais a mansão, mas reconstruímos nosso lar. Um lar de verdade, firmado na rocha da dignidade, não na areia do dinheiro. A vida, às vezes, parece uma subida de serra com carga pesada, em primeira reduzida, achando que o motor não vai aguentar. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo, tenha fé, não desiste, porque lá no topo a vista sempre compensa. O maior luxo não é pagar a conta de um restaurante caro. É poder sentar na mesa com quem você ama, tomar um café coado na hora e saber que o respeito que está ali, naquele olhar, foi conquistado com suor. Hoje é 20 de setembro, tô aqui no quintal de casa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Jonas Ferreira. Fica com Deus e que o tapetão seja sempre liso para você. Tchau, obrigado.